Davi. Por que da tribo de Benjamim? Por que é falado isso da tribo de Benjamim? Irmãos, né, de Saul. Irmãos que, como eu já disse, não eram irmãos de sangue, mas da mesma tribo, né, do mesmo clã, da mesma tribo de Benjamim. Saul era um homem violento e muitas vezes irracional. Ele era violento e muitas vezes, acho que o tico e teco não batia direito. E ele se tornava um homem irracional. Isso trazia, na sua própria casa, alguns se revoltavam, não aceitavam aquilo. Talvez esta atitude, ou esta conduta de Saul tenha levado esses guerreiros a unirem-se a Davi. Um outro fato que pode ter estimulado os guerreiros de Benjamim a unirem-se a Davi foi o fato da amizade profunda entre Davi e o filho de Saul. Então, essa amizade profunda entre Davi e Jonatas, né? Jonatas, talvez tenha levado essa elite de guerra dos Benjamim, da tribo de Benjamim, a unirem-se a Davi. Tá? Bandear-se para o lado de Davi era um ato muito corajoso, porque apesar de Davi ser ungido do Senhor, àquela época ele estava fugitivo. O rei de Israel era Saul, e Davi era apenas um fugitivo. Bandear-se para o lado de Davi seria tornar-se também fugitivo. Tá? Então eles corriam um grande risco, e isso demonstrou a coragem também daqueles homens, da extrema coragem daqueles homens. Vejam bem que lição que nós podemos tirar. Dentro de uma situação, nós, como crentes em Cristo Jesus, não podemos agir apenas com a emoção, não podemos agir apenas com a razão. Precisamos ter um equilíbrio, buscar ao Senhor e principalmente, amados, independentemente das razões, independentemente dos sentimentos ou das emoções, precisamos fazer o que é certo. O que é certo. Somos irmãos em Cristo Jesus, mas não é por sermos irmãos em Cristo Jesus que não nos calaremos diante de fatos errados. Temos que chamar a atenção com todo amor, com todo carinho, demonstrando zelo e buscando a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, mas precisamos chamar a atenção daqueles que caminham errado, ou deixarmos ser chamado a atenção, a aceitar a reprimenda quando estamos errados. Não podemos agir só com as emoções. Essa semana recebi uma postagem, coloquei também no grupo da igreja: o certo é certo. E nós precisamos fazer o que é certo. E o errado será sempre errado, mesmo que todos estejam fazendo. Mas é errado. E nós não podemos aceitar isso. Somos crentes e precisamos buscar a face do Senhor, buscando sabedoria, discernimento para agir. Vamos pular para o verso 8. Porque o verso seguinte, do verso 3, 4 e 5, fala, 6 e 7, fala dos homens de guerra que vieram de Benjamim. São vários nomes. Versículo 8. Dos gaditas passaram-se para Davi, a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazela sobre os montes. Então não só os benjamitas se uniram a Davi, como também os da tribo de Gaza. Passa para mim. Paulo. Eles vieram da Transjordânia. Nós estamos falando lá em... Como é que é o nome do lugar? Esqueci aqui, é o Ziclac. Ziclac está aqui, ó. Nessa beiradinha aqui. Eles vieram lá da Transjordânia
para unirem-se a Davi. Também homens de guerra, homens hábeis na arte de lutar, homens ferozes. É como se fosse a tropa de elite de Gaza, dos Gaditas, né? A tropa de elite da tribo de Gade, tá? Assim como vieram as tropas de elite da tribo de Benjamim para unir-se a Davi, também veio a tropa de elite da tribo de Gade para unir-se a Davi. Então veja, irmão, homens valorosos, homens que eram hábeis para a guerra, unir-se a Davi, enquanto Davi estava ainda, repito, refugiado, né, fugindo de Saul. Aqui diz o texto que eles tinham o rosto de leões. Os escritores bíblicos, eles costumavam usar metáforas de animais para retratar a ferocidade do homem, para descrever uma característica forte daquela tropa. Eles realmente eram homens hábeis na guerra, corajosos, bem ferozes, ok? É a ferocidade dos gaditas, a elite dos guerreiros. Não é muito diferente hoje. Hoje também nós é costume usar metáforas para descrever características pessoais. Infelizmente agora muitos são conhecidos como bullying, então a gente não pode descrever, mas existe algumas que nós podemos reconhecer. Bem, versículo 15, aqui vem o relatório, né? A descrição dos homens que se uniram a Davi. Versículo 15, são estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. O autor de Crônica está descrevendo a ferocidade daqueles homens da tribo de Gade. Eles saíram da Transjordânia para Ziclag, atravessaram o Jordão na época de cheia. Isso demonstrava a determinação daqueles homens de se unirem a Davi. Isso também achei muito interessante, porque essa determinação nós precisamos nutrir na obra do Senhor, não ver empecilho ou no primeira dificuldade desistir de participar, desistir de meter a mão no arado. Aqueles homens tinham uma determinação, e a determinação foi buscar a presença, estar com Davi para ajudá-lo. Eles transpuseram o Jordão na época de cheia. Lembra os irmãos que não tinham barco, essas facilidades que hoje nós temos. Deve ter sido algo bem difícil, mas eles conseguiram transpor, e não só transporam, mas até a chegada de Ziclag, eles foram combatendo os inimigos de Israel, combatendo e vencendo. Por onde eles passavam, tinham inimigos de Israel, eles combatiam e venciam. E quem eram os inimigos de Israel? Certamente árabes, moabitas, que adentravam, invadiam a terra de Israel para fazer saques ou para tomar despojos. Então eles viam e lutavam, venciam e seguiam em frente com o propósito de se unirem a Davi. Nós temos um propósito hoje, e o nosso propósito é unirmos a Cristo Jesus. O plano de Deus, o propósito de Deus é que cheguemos ao trono da graça, cheguemos às mansões celestiais, e enquanto estamos nesta vida, teremos os nossos inimigos espirituais para vencê-los. A nossa determinação é unirmos a Cristo Jesus, estarmos unidos a Ele, e precisamos vencer. O simples fato dos irmãos saírem de suas casas para vir à igreja já é uma grande vitória. Quantos inimigos os irmãos já não venceram?
venceram a preguiça, venceram as adversidades, as dificuldades, os problemas que foram apresentados para não virem e vieram, né? Quantas vezes determinamos e temos o desejo de fazer a nossa devocional diariamente, ter o nosso a sós com Deus, e devemos fazê-lo. Como o inimigo coloca dificuldades e adversidades para não cumprirmos essa missão que é tão benéfica à nossa vida. Às vezes acordamos, perdemos o horário, às vezes pessoas chegam cedo em nossa casa, ou alguma atividade surge, algum problema, e na hora da nossa devocional, mas precisamos vencer, ter a mesma determinação do que os gaditas tiveram em encontrarem-se com Davi, apoiarem a Davi, estarem junto com Davi. Nós precisamos ter a mesma determinação para estarmos junto a Deus, junto ao Senhor. Versículo 17, Davi lhes saiu ao encontro. Então, também vieram alguns dos filhos de Benjamim, de Judá, a Davi, à fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim para se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Vejam bem, o autor bíblico ele faz uma retrospectiva, ele retorna um pouquinho, falando daqueles que vinham de Benjamim, dos guerreiros que vinham de Benjamim. Quando eles encontraram-se com Davi, Davi de imediato os aceitou de braços abertos. Vem, vamos embora, que bom, vocês chegaram. Não foi assim. Davi colocou o pé atrás, porque era da tribo de Benjamim, da mesma tribo de Saul. Então, o que passou pela cabeça de Davi é que eles pudessem ter ido lá para prendê-lo, né, ou para se unir e traiçoeiramente levá-lo para Saul, né, poderia ser uma emboscada, e ele então, mantendo a devida distância, lógico, ele coloca quem no meio dessa decisão de aceitar? Deus. Então, é uma outro ensinamento muito grande que nós precisamos tirar dessa lição. Às vezes, como eu disse anteriormente, estamos passando por situações dificultosas, situações de adversidade, e a primeira mão que se estende, agarramos com unhas e dentes, mas talvez aquela mão não seja para ajudar, seja para empurrar. Como é que vamos discernir isso? Buscando a face de Deus e esperando a resposta do Senhor. Agora, não é simples como estou falando, e nem tão simples como nós lemos. Certamente houve um impacto. Imagine, homens, um grupo de homens, a elite de uma tribo, a elite militar, vou botar aqui assim, a elite militar de uma tribo sai com o propósito no coração de unir-se a Davi, porque entenderam que o propósito da vida de Davi é um propósito divino, ele é ungido do Senhor, contra tudo e contra todos, contra o governo de uma forma geral estabelecido pela população que foi, Saul foi escolhido pelo povo como rei, e eles então negam isso e buscam a Davi, saem em encontro a Davi, uma caminhada de alguns dias, ou talvez até um bom tempo, brigando contra os inimigos, contra as intempéries, para encontrar-se com Davi. Quando encontra com Davi, viemos aqui te ajudar. Ele diz: calma lá. Não é bem assim. Talvez o coração daqueles homens pudesse ficar o quê?
decepcionados. Saímos de tão longe para ajudar e ele não quer a nossa ajuda. Mas olhando pela ótica de Davi é compreensível. E nós precisamos também ter essa ótica, irmãos. Temos que ter certeza que a ajuda vem do Senhor. Senão aquela ajuda se tornará em maldição. E a nossa situação, que já era ruim, piorará. Ficará pior. Então precisamos ter certeza. E Davi então buscou o Senhor, colocando o Senhor nessa decisão. E Deus respondeu a Davi através de Amasa. Davi passava por uma situação precária e ter mais problemas naquela situação seria o fim dele. Então vamos ver o versículo, eu li o versículo 15, não foi? 17, 18. Então entrou o Espírito em Amasai, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitão de tropas. Por onde veio a palavra do Senhor? Quem era Amasai? Amasai era benjamita. Estava vindo com um grupo de Benjamim. E é interessante que Davi aceita essa palavra e os recebe e coloca eles como capitães. E foi realmente uma grande ajuda a Davi por todo o seu reino. Apesar que Amasai depois tem alguns percalços, como por exemplo, Amasai quando Absalão dá um golpe de estado, Absalão ele coloca Amasai como comandante do seu exército, como comandante do exército de Israel. Mas Amasai, ao longo do tempo, vê que tomou a decisão errada. Vai até Davi, se desculpa com Davi, pede perdão, diz: olha, eu vou sair para juntar todo Israel a seu favor. O que ele tinha feito de apoiar o filho do rei, Absalão, ele entendeu que foi algo errado. Então saiu para ajudar Absalão nesse período, para ajudar Davi, para unir o povo a Davi novamente. Nesse período levantou uma outra pessoa contra Davi, e Davi manda Joabe, o seu exército, matar esta pessoa, esse outro que estava se levantando contra ele, aproveitando-se a fragilidade ocorrida no reino, porque Absalão deu golpe, Davi fugiu, Absalão ele vem a cair através de uma guerra. Levanta-se um outro do povo para tomar o lugar de Absalão, e nesse período Amasai se reconcilia com Davi, diz que vai chamar o povo de volta para servir a Davi. Davi manda uma tropa lutar contra este outro que se levantou contra ele no seu reino, Joabe. Joabe vai então ao encontro nesse período em que Joabe está indo para matar, acho que era Sincri, se não me recordo muito bem o nome. Ele encontra com Amasai, que está retornando para dar relatório a Davi, e Joabe mata Amasai, a traição. A história está retratada em 2 Samuel, capítulo 17, verso 25, capítulo 20, do verso 4 ao verso 10. Joabe, no encontro com Amasai, ele estava indo numa missão, Amasai estava voltando de uma missão dada por Davi, mas ele sai do cavalo e finge que a espada cai no chão, pega a espada e vai falar com Amasai. Pega Amasai pela barba para beijá-lo e enfia a espada na costela de Amasai, e Amasai morre. E isso foi, como nós já vimos em capítulos anteriores, foi cobrado depois a Joabe, através de Salomão, que manda matá-lo.
por causa dessa traição. Amazá já tinha feito as pazes com Davi, estava a serviço de Davi, porém Joabe o mata, ele sem poder se defender. Ok? Então, essas são as lições que podemos, pelo menos que eu tirei até aqui. Quarta-feira que vem nós continuamos no versículo 19 em diante. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, aqueles que estão em casa poderão mandar pelo grupo da igreja, pelo WhatsApp, pela mídia da igreja. Dentro da nossa capacidade, faremos a pesquisa e traremos a resposta. Os irmãos têm alguma dúvida a fazer, a acrescentar alguma coisa? Não? Uma curiosidade. Sim. Eu só os canhotos, eles é comprovado que eles são mais hábeis? Não fala nada. O que a Bíblia fala é que eles eram ambidestros, ou seja, eles tanto lançavam com a direita quanto com a esquerda. Mas no texto de Reis, eles falam lá que eles eram canhotos. Talvez pela própria natureza de ser diferente, não ser o normal, não ser o comum. Normal não ser comum. Porque a minha curiosidade, eu conheci uma pessoa que era canhoto. Sim. E realmente ele acertava as coisas no jogar a pedra melhor do que todos nós. Toda a garotada da época. Ele era um rapaz que ia para um lugar, aí comecei a tinha um choqueiro alto, né? E ele era um dos caras que pegava essa pedra de canhoto e conseguia jogar um pouco, entendeu? Assim, jogar longe mesmo. Ele era o cara mesmo. Se torna algo mais extraordinário. Não só a questão da mira em si, de acertar, como ele lançar e conseguir acertar com uma mão que não é o comum de todos. Por isso que se chama, salta-se os olhos, ou salta-se a história. Mas não quer dizer que sejam melhores ou piores por serem canhotos. Só não era na época comum. Hoje em dia não tem, quase não se nota isso. A pessoa escreve, assina com a direita ou com a esquerda, quase não se nota. A não ser aquelas habilidades que a pessoa exerce, precisa ter habilidade com as mãos e fazê-lo com a direita e com a esquerda bem, chama-nos a atenção também. É bem diferente, para melhor. Ok? Vamos orar? Vamos buscar então a face do Senhor.